Esse vídeo aqui vai ser tipo uma retrospectiva do meu ano de 2024 como concurseira. Eu vou falar um pouquinho das provas que eu fiz esse ano, então aqui algumas delas, algumas várias. Esse foi o ano de longe assim que eu mais fiz concurso. E esse vídeo vai funcionar como uma forma de diário mesmo, para que no futuro eu consiga ter uma certa percepção da minha evolução. E então eu decidi fazer esse vídeo. E acaba que compartilho com vocês também um pouco dessa experiência. E no final vou trazer algumas dicas práticas de coisas que eu faço como concurseira que me ajudam muito na rotina de estudos e que eu acredito que vale a pena compartilhar. Inicialmente, eu gostaria de situá-los no espaço-tempo, só para vocês terem um pouco de noção sobre a minha trajetória como concurseira ao longo aí de alguns anos. Eu comecei a, de fato, estudar para concurso em 2021, 22 mais ou menos. Eu estava na faculdade ainda. Foi quando eu decidi que era isso que eu queria e comecei a me programar, me planejar para estudar para as provas. Eu acho que foi mais pro fim de 2021, porque em 2022 foi o ano que eu tive que apresentar meu TCC, e então eu dei uma parada para focar totalmente no TCC, porque eu sabia que eu não conseguiria entregar tudo de mim nas duas coisas. Inclusive, eu também deixei para fazer o exame da ordem depois do TCC, porque se eu tivesse que conciliar todas essas coisas juntas, provavelmente eu estaria sem um pingo de sanidade mental hoje. Então foi uma escolha que na época foi um pouquinho difícil de decidir, porque a gente não tem muita noção de como vai ser o fim da faculdade, não sabemos das nossas perspectivas para o futuro, para uma vida profissional. Então assim, a gente tem só a ideia, mas não sabe como é que vai ser de fato, né? Então eu tive que tomar essa decisão, correndo o risco de, por exemplo, perder uma oportunidade logo que eu finalizasse a faculdade, mas eu sabia que a minha saúde mental era mais importante nesse processo, então eu decidi fazer a prova da ordem depois. Depois que eu venci essa fase da OAB, que eu fui aprovada nas duas fases, eu decidi de fato mergulhar de cabeça nos estudos para concurso de novo, e aí foi o que eu comecei a fazer. Iniciei as provas já em 2023, só que este ano foi, assim, de longe, o ano em que eu mais fiz prova. E agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tentar ser bem breve para que eu consiga falar e dar as dicas no final para vocês, não ficar uma coisa tão longa, assim, tão cansativa de assistir. Vamos lá então, começando pelo concurso público da Câmara Municipal de Rondonópolis, que é uma cidade aqui no meu estado. Pra quem não sabe, eu moro em Mato Grosso. E esse aqui foi o primeiro concurso da temporada de 2024. Essa foi uma prova para o cargo de analista do Legislativo, processo legislativo e administrativo. Eu tive um saldo muito bom nessa prova. Consegui acertar 51 questões das 60. Foi o primeiro concurso que eu também classifiquei dentro do número de vagas. Eu não lembro agora quantas vagas são. Eu vou colocar aqui na tela certinho para não deixar essa informação vaga aqui. Mas eu passei em terceiro lugar. Nessa prova eu fiz redação. Se não me engano, foi a primeira vez também que eu fiz uma redação de concurso, estudando para isso, né? E aí eu me esforcei muito, muito para essa redação. Consegui alcançar a nota máxima. Eu até hoje não consigo acreditar nisso. Aguardo a nomeação e, se Deus quiser, ano que vem ela sai. Está gravado no meu coração essa experiência. E sempre que eu falo dessa experiência aqui para as pessoas é com muita alegria, porque foi assim a minha volta para o mundo dos concursos de fato, e ver o potencial que eu tenho para tirar resultados bons nas provas me deixa muito feliz e me motiva a continuar estudando. E só falando da banca, esqueci de comentar, essa aqui foi uma prova que eu fiz da Selecom. Agora vamos para a próxima prova. Essa daqui foi a segunda prova do ano, foi para o cargo de advogado, e a banca foi a FGV. Eu fiz ela no dia 14 de abril, uma semana depois da prova da Câmara Municipal de Rondonópolis. Não consegui ter um bom desempenho. Eu compartilhei com um pouquinho mais de detalhes essa experiência lá no meu Instagram, tem um destaque só para o concurso da Secretaria de Saúde. Mas assim, gente, esse foi o pior dia de prova da minha vida, assim. Enfim. Para começar, eu fiz a prova em um lugar muito distante da minha casa e em outra cidade, outro município. É uma cidade contígua de Cuiabá, mas fica um pouquinho longe. Ficava de onde eu morava, né? Que hoje eu moro em outro lugar. Eu me preparei, acordei mais cedo, tudo bonitinho no pré-prova, toda aquela organização e tal. E aí eu saí de casa com 2 horas de antecedência, se não me engano, porque eu imaginei que pudesse ter ali uma superlotação. Existem várias vias para se chegar na universidade onde eu fiz, né?
Só que a principal via poderia estar congestionada, porque é a mais fácil para quem mora em Cuiabá e vai para essa outra cidade. E não deu outra, gente. Na hora que eu cheguei na ponte, onde divide as duas cidades pelo rio, né? Eu simplesmente fiquei parada ali. E da ponte até a universidade é, assim, é um bom caminho que tem que andar. Não dá pra ir andando, tem que ir de carro, sabe? Em 10 minutos você conseguia andar, sei lá, uns 10 metros, assim, no máximo, até menos. E aí aquilo foi me deixando nervosa. Falei, gente, tinha que ter saído antes ainda, sabe? E aí, como a prova foi à tarde, eu fiquei me sentindo culpada por não ter me organizado pra conseguir sair com mais horas de antecedência. A universidade era um campus gigantesco. Além do trajeto para se chegar lá, do translado, a gente ainda tinha que andar bastante para chegar no bloco onde a gente estava designado para fazer a prova. E foi uma correria danada, uma gritaria danada para se chegar no bloco. Tinha essa dúvida de qual portão seria fechado, sabe? Se era o portão principal ou se era o portão de cada bloco. Só sei que eu cheguei, consegui andar de carro até um percurso, só que simplesmente estava paralisada a rua. Daí eu tive que descer e ir andando um outro pedaço. Eu tive que, acho que uns 100 metros eu fui andando. Fui correndo, né, óbvio. E aí eu consegui pisar dentro do campus faltando uns 15 minutos. Mas eu ainda precisava chegar no bloco. E eu também tava com essa dúvida. Pensando, gente, não vai fechar esse portão aqui da avenida principal. Não tem como fechar isso aqui. Eu acho que é o portão de cada bloco que vai fechar. E não deu outra. Eu consegui entrar, faltando assim 10 segundos pra fechar. Gente, eu juro pra vocês, assim que eu entrei no bloco, acho que foi no bloco B que eu fiz a prova. Eu entrei no bloco, o portão fechou. Foi um desespero com mistura de alívio que eu não sei explicar pra vocês. Foi muito doido, assim, sabe? E isso gerou uma comoção violenta dentro da faculdade, porque todo mundo tava com esse desespero. Eu achei logo a minha sala, falei, gente, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, que esse negócio vai virar uma confusão. E entrei pra dentro da sala. Eu fiquei, acho que quase 2 horas esperando pra entregar a prova, porque a galera, os fiscais, os seguranças, enfim, tiveram todos que ficar lá fora pra tentar acalmar os ânimos da galera e tentar conter toda a violência que estava sendo gerada ali. E eu morrendo de medo na minha sala, porque as fiscais da minha sala também saíram e nós ficamos lá sem saber se podia sair, se tinha que ficar lá. Ninguém comunicava direito o que estava acontecendo. E aí houve um burburinho de que a polícia já tinha chegado lá para prender um monte de gente, porque tinha gente tentando invadir os blocos. O portão da frente fechou, mas atrás tem áreas que são abertas, então consegue, tipo assim, pular a grade e entrar dentro do bloco, sabe? E no meio dessa confusão, muita gente entrou em sala errada, porque não viu direito a numeração das salas e entrava em salas erradas, entrou na sala errada, entrou sem assinar a lista, gente, foi uma confusão danada. E depois de umas 2 horas, mais ou menos, que a gente conseguiu ter acesso às provas, só que na hora que eu comecei a fazer a prova, eu já estava totalmente desestabilizada. Foi uma experiência muito caótica, muito louca. Isso atrapalhou um pouco o meu desempenho, eu não consegui manter a calma. E aí, nesse dia, eu me perdoei, porque foi a primeira experiência que eu tive doida, assim, louca. Então, eu não me cobrei tanto nesse nível. Tanto é que o meu desempenho não foi o que eu tava esperando. Eu consegui acertar 44 questões das 80. E eu tava esperando bem mais, confesso pra vocês. Eu estudei muito para essa prova, mas o dia me pegou muito e apesar de não gostar assim de atribuir culpa para essas coisas, eu conseguiria gerenciar melhor essas emoções, aplicar essas técnicas de controle de ansiedade, só que para tudo tem uma primeira vez. Então eu espero não passar por esse tipo de situação de novo, mas se tiver que passar, hoje eu já aprendi melhor a como lidar com essas eventualidades. Próxima prova foi a do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu fiz essa prova lá em Brasília, foi o primeiro concurso que eu fiz em Brasília, assim, fora do meu estado, né? E foi o primeiro concurso também que eu fiz da banca Sebrasp. A Sebrasp é uma banca bem famosa pelo estilo de prova que eles aplicam. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, mas são vários itens, várias assertivas que você precisa julgar como certa ou errada. Então não tem X. Ah, a alternativa correta é letra A, a alternativa correta é letra C. A alternativa correta é certo ou errado. Só que, se fosse só por isso, a gente teria ótimas chances
de alcançar aí uma classificação. Eles usam um critério muito peculiar que é o seguinte: cada vez que você errar um item, você julgar ele como errado e ele for certo, ou você julgar ele como certo e ele for errado, ou seja, você erra o item, você perde uma questão que você acertou. É aquela clássica de uma errada anula uma certa. E isso derruba muita gente. Eu saí derrubada, saí humilhada dessa prova. Mas assim, também não me cobrei muito porque foi a primeira vez que eu fiz prova da Sebrasp. Nunca tinha estudado para essa banca antes. Então assim, era óbvio que o resultado não ia ser o melhor, né? Tanto é que o meu saldo positivo foi de 38 questões das 120. São 120 itens, né? Todas com peso 1, às vezes o peso muda. Mas essas daqui foram todas com peso igual. Esse foi o resultado final. Se a gente for considerar os acertos em si dos itens, eu consegui ter um saldo, não positivo, mas um saldo total de 33 certas das 50 de conhecimentos básicos e um total de 40 itens certos dos 70 de conhecimentos específicos. A gente tem que aprender a jogar o jogo. Se você não tem certeza se aquilo tá certo ou errado, não tem certeza da resposta, o certo é deixar em branco, porque quando você deixa em branco, você não perde a questão. Então essa é a melhor estratégia. Só que na hora de fazer a prova, você vai vendo que vai deixando muitas em branco, e aí você tenta investir um pouquinho mais em algumas, para não ficar tantas sem responder, né? Porque vai que você acerta nisso. E aí é sempre esse dilema: será que eu marco ou deixo em branco? Porque pode ser que eu ganhe, mas aí pode ser que você perca também. E aí é sempre muito difícil fazer prova dessa banca por conta disso. A gente se sente muito burro no final. Mas eu tento manter os meus olhos nesse resultado que eu tive, nos 73 pontos das 120. Então, tento sempre mentalizar isso, que o resultado é bom para quem nunca tinha feito prova. Só esse critério que a gente tem que aprender a driblar. Mas, enfim, fica para experiência também. Próxima prova foi a do TRF, da primeira região. É o TRF que abrange o meu estado, só que tem outros também, né? Eu prestei o concurso para o meu estado, né? Para minha região aqui. E eu fiz 2 provas nesse dia. Foi a primeira vez que eu fiz prova em 2 períodos e foi assim uma experiência bem cansativa, bem extensa. De manhã eu fiz para analista e à tarde eu fiz para técnico. Lá no Instagram eu falo também dessa prova. Então é bom acompanhar por lá, porque lá sempre tem mais detalhes da prova técnica, da redação, quando tem. Enfim, compensa dar uma olhada. E aí o meu saldo de analista foi de 46 questões de 80 e de analista foi de 49 questões das 80. Eu fui aprovada nas duas para a prova objetiva e entrei para o quantitativo da redação, porque existem alguns concursos que têm redação, né? E aí para cada redação tem uma regra específica para entrar para o quantitativo ou não. E aí para essa prova eles apresentaram vários quantitativos para cada região, para cada cidade em específico que ia aplicar a prova e tal. E eu entrei para o quantitativo nas duas. Eu fui aprovada na prova objetiva e entrei para o quantitativo. Só que no fim das contas, só a minha redação de técnico foi corrigida. Eu entrei com recurso e sigo aguardando agora a resposta da FGV em relação a isso. Acabaram corrigindo apenas algumas redações de analista e não fecharam o quantitativo que eles estavam propondo. Por isso que eu tive que recorrer. E agora eu estou aguardando a minha nota da redação de analista. A redação de técnico saiu, eu fui com a nota de 18,20, de um total de 20 pontos, e fui aprovada na prova discursiva também. Então agora é aguardar o resultado final para eu saber mais ou menos qual que é a minha posição na lista final, né, no resultado final. Quando o resultado do recurso sair, eu compartilho com vocês lá no Instagram. Próxima prova foi essa daqui, que é do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no estado de Mato Grosso. Foi uma prova que eu fiz que saiu um pouco do meu radar de concurseira, porque saiu um pouco desse foco de tribunal, né? Mas foi uma experiência para eu continuar estudando e foi para o cargo de assistente jurídico. Foi da banca Quadrix e, apesar de sair desse foco, ainda assim continua na minha área, que é direito, né? O assistente jurídico, ele tá muito próximo de um advogado. Eu recomendo para concurseiros, principalmente que estão iniciando, a fazer essas provas, assim, que estão bem fora do radar da galera. Se eu não me engano, nessa prova aqui teve só 127 inscritos e metade faltou. Então, eu não tive muitos concorrentes. Daí você fica com espaço livre, sabe? Para conseguir atingir uma nota
não tão alta assim, quando o corte não é tão alto, e entrar pro número de vagas quando tem vaga, sabe? Porque às vezes é muito chato você ficar na expectativa de um edital. Então, pra não ter que fazer isso, pra não ter que criar expectativa numa coisa que ainda não existe, eu faço essas provas durante esses períodos de estiagem. Porque isso me mantém ativa, me mantém num foco, e querendo ou não, eu tô estudando direito, né? Consigo bons resultados nessas provas menores, e às vezes entro pro número de vagas. Nessa prova aqui, eu tive um desempenho de 29 questões das 40. Era uma prova bem menos cansativa, mas consegui entrar para o quantitativo de redação. Para esse concurso aqui, a gente tem 7 vagas para ampla concorrência. Serão 14 redações corrigidas. E aí, quem sabe, seja mais um concurso que eu entre para o número de vagas, que não seja só um cadastro de reserva. Próxima prova, temos aqui o STJ, que mais uma vez fiz em Brasília. Eu fiz essa prova aqui no dia 1º de dezembro, já caminhando para o fim do ano, então foi este mês ainda, no comecinho do mês. E de novo, prova da Sebrasp. Não consegui ter um bom desempenho. Eu já tive um pouco mais de manha para fazer a prova, só que não necessariamente você vai bem só porque você sabe a estratégia, você precisa primeiro conhecer o conteúdo. E aí essa prova estava num nível de dificuldade absurdo, assim. Absurdo, absurdo. Tinha muita jurisprudência, muitas súmulas do STJ que eu não conhecia, muitas áreas de conhecimento que eu falei, gente, isso aqui eu nunca vi na faculdade, o que é isso aqui, do que se trata isso? E eu já imaginava que seria assim, até porque é uma prova do próprio órgão, então o nível de dificuldade estava absurdo. Quase finalizando, penúltima prova do ano, temos aqui a prova do TSE, que eu fiz no dia 8 de dezembro. Coincidentemente, foi o dia do aniversário da minha irmã, que caiu no domingo, né? Então eu não consegui participar muito da festinha dela. Fiz 2 provas no dia, então assim, saí da prova totalmente destruída. De manhã eu fiz para analista e à tarde eu fiz para técnico. Foi uma prova um pouco mais acessível do que a prova que eu fiz pro STJ, tava um pouco mais fazível, sabe? Conseguia interpretar um pouco melhor as questões, conseguia ter uma extração um pouco melhor dos conteúdos. Só que ainda assim não conseguia entrar pro quantitativo. O meu saldo no final, em cada uma dessas áreas separadamente, foi bom, fiquei feliz. Eu acertei 39 questões das 50 de conhecimentos básicos e 35 questões das 70 de conhecimentos específicos. Isso em analista. Para técnico, 26 acertos de 50 na prova de conhecimentos básicos e 55 acertos na prova de conhecimentos específicos. Então eu fui muito bem em cada área, só que não da mesma prova. E a experiência foi bem bacana. Eu confesso pra vocês que esse concurso não foi o concurso do ano pra mim, apesar de ter sido pra muitas pessoas. Eu estou focada especificamente nessa banca, né? Agora, pra finalizar aqui a retrospectiva dos concursos de 2024, finalmente, temos aqui a prova do TJMT, que foi o concurso mais aguardado por mim e por algumas outras pessoas, só que eu acho que o TSE obviamente foi o mais aguardado porque ele é de abrangência nacional, né? Também foi da FGV, fiz 2, fiz analista de manhã e técnico à tarde. Então, ao longo do ano aí vocês repararam que tivemos várias FGV e várias Sebrasp. Talvez eu não fique tão bem classificada assim, o desempenho foi um pouco ruim, mas foi uma experiência maravilhosa. Foi um concurso muito esperado por mim ao longo do ano. Eu consegui ser classificada na primeira fase e agora a minha redação vai ser corrigida. Nesse concurso aqui não tinha quantitativo, eu tinha que acertar só metade da prova. Então eu acertei mais da metade das duas e entrei pra correção. Meu desempenho não foi tão legal assim, vou mostrar pra vocês agorinha. Então eu não sei se eu crio boas expectativas, porque tava difícil pra mim, mas pode não ter sido difícil para as outras pessoas, considerando que eu não gosto de usar essas ferramentas aí online de saber a posição, de simular a posição, a nota, enfim, eu não gosto muito disso porque isso me dá mais ansiedade. Então eu vou ter que esperar o resultado final para saber se de fato foi um concurso difícil mesmo, se o corte vai ser mais baixo para conseguir me nivelar por cima. Mas eu sinceramente não crio tantas expectativas nesses fatores. Eu foco mais em mim, no meu desempenho. A analista que eu fiz de manhã, não fui com um desempenho legal. Fiz 39 das 70, péssimo desempenho. Fiz metade da prova, então eu vou ter a minha redação corrigida. Só que eu não vou criar tantas expectativas assim. Eu tô melhorando
tô melhorando meu desempenho, já consigo perceber que eu tenho domínio de alguns assuntos que não são assuntos novos pra mim, é só uma questão de organização em relação às revisões, a conseguir ver aquele assunto mais de uma vez pra conseguir fixar o conteúdo e tudo mais. Mas assim, eu percebo que os assuntos já não são novos pra mim, sabe? Eu já vi de tudo um pouco nesses anos e eu tô só evoluindo. Graças a Deus, a experiência tem sido positiva pra mim. E essa é a experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês. E agora, pra finalizar, eu vou dar algumas dicas de coisas que eu uso, de coisas que eu faço, e eu de verdade espero que sejam úteis, que vocês tirem algum proveito desse vídeo, que sirva para alguma coisa. Como sempre, eu não gosto de apresentar nada que não tenha nenhum propósito específico para vocês, mas vamos lá para as dicas. Concurseiro que é concurseiro de verdade tem que saber tudo sobre o edital. Não sabe por onde começar? Comece pelo edital. O edital é simplesmente o manual de instrução do concurseiro para aquela respectiva prova. É dele que você extrai as principais informações sobre o dia da sua prova, sobre os conteúdos que você precisa para estudar, sobre prazo, sobre regras específicas de correção, sobre a redação se tem, o tipo de caneta que você pode levar, o tipo de documento pessoal que você tem que levar no dia, enfim, todas as informações que são muito importantes para o dia da prova, precisa assim estar na ponta da língua do concurseiro. Este daqui foi o caderninho que eu usei para me organizar para as provas deste ano. Então aqui eu anotei as principais informações sobre os concursos para eu não ficar tão perdida. Eu anotava coisas importantes em relação ao concurso, datas importantes, questões próprias da prova, se é objetiva, se tem discursiva, qual que é o quantitativo mínimo para ser aprovada em cada uma delas, o tipo de caneta que pode levar, às vezes pode usar azul ou preta, às vezes é só preta, às vezes é só azul, o conteúdo programático, tudo aqui, tudo separado num caderno para você não ter que ficar voltando toda hora no edital. Você pode fazer isso no computador, para quem não gosta de usar as coisas físicas, dá para organizar no computador também. Para este ano eu comprei essa agenda aqui, que inclusive é bem na paleta de cores que eu gosto, né? Eu decidi fazer em agenda, porque assim eu consigo me organizar em relação às datas também. Agora, algumas dicas para o dia da prova, tá? Que é o dia mais importante. E eu acho que vale a pena tecer aqui alguns comentários sobre isso, porque nessa minha curta trajetória como concurseira, eu já consegui perceber alguns padrões entre concurseiros despreparados que podem ser evitados se a gente tiver um pouquinho mais de organização e de planejamento, de gerenciamento de ferramentas. Dá para fazer uma coisa tranquila e não ser vencido por esses fatores que podem ser evitados. Por exemplo, chegar com antecedência. É uma coisa muito básica, só que muita gente peca nisso. Tanto é que no Brasil já virou meme essa questão dos atrasados no Enem, por exemplo. Isso é uma questão muito forte em nós brasileiros, a gente gosta muito de chegar atrasado nos lugares, a gente não tem essa questão da pontualidade. Então assim, tenta não sair tão tarde assim de casa. Primeiro que você precisa se atentar à hora da prova, em que momento do dia ela vai acontecer, porque pode ser de manhã, pode ser à tarde. Você precisa se atentar à hora que o portão vai fechar, porque a hora que começa é uma e a hora que fecha o portão é outra. Precisa se atentar ao horário que você vai conseguir sair da prova com o caderno de provas. Eu, particularmente, não gosto de sair sem o caderno, que é como se eu tivesse sido despida. Levar o caderno de prova mantém essa experiência completa do candidato. Você consegue, sabe, assim, ter acesso àquilo que você fez no dia da prova. Você consegue avaliar melhor os seus erros, o que você poderia ter tido um melhor desempenho se tivesse um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, enfim. Consegue avaliar esses fatores e, estando com a prova, ajuda muito, porque você está com o objeto físico, sabe? Você relendo as alternativas, você consegue lembrar do dia melhor quando você tá vendo aqui o objeto, sabe? A memória fica mais guardada quando você tem algo para relacionar. Então, se puder esperar, espera para sair com o caderno de prova, mas para isso você tem que saber o horário que você vai poder sair, porque às vezes não dá, realmente a pessoa tem outro compromisso, não tem como esperar, então é bom para se organizar nesse sentido também. Outra coisa que é muito importante, que eu também já vi gente errando, é saber o fuso horário que a sua prova vai ser aplicada. Se ela for uma prova de âmbito nacional, por exemplo, provavelmente ela usa o fuso horário de Brasília, só que eu já vi algumas provas regionais aqui de Mato Grosso, por exemplo, que usaram o fuso horário de Brasília também. Então não fica confiando de que, como é uma prova aqui da minha cidade ou do meu estado, eles vão usar o fuso daqui. Não necessariamente. Outra coisa que é importante a gente lembrar são os materiais que são permitidos no dia da prova. Lembrando de sempre olhar a cor da caneta. Alguns concursos permitem que use azul ou preta, mas tem outros que permitem só
preta e outros permitem só azul. Então assim, leia o edital, veja qual a caneta que é permitida para você não errar a cor e que leve mais de um exemplar, para que você esteja mais preparado caso alguma coisa aconteça com essa caneta que você levou e não esteja funcionando, enfim, aconteça alguma coisa que te impeça de continuar a prova. Outra coisa, gente, tem que saber qual que é o tipo de documento que você pode levar pro dia da prova, porque não são todos que eles aceitam ali na hora. Então se atente ao edital para saber exatamente qual documento levar e se eles aceitam o digital, porque se não puder o digital, você provavelmente vai ter que ir atrás de alguma justificativa, de algum BO, por exemplo, eu não tenho o documento físico, eu tenho só o digital, não ficou pronto ainda o meu físico. Você vai ter que correr atrás de uma justificativa para poder apresentar, para não ser barrado no dia da prova, porque provavelmente eles não vão deixar você entrar com documento digital, então isso tudo é importante ver também. E aí, em relação ao dia da prova, uma última dica que eu dou, só que aí não é uma regra, isso aqui é só para quem é metódico como eu, e quando sobra tempo também depois da prova, que assim, não é sempre, né? Às vezes acontece de sobrar um tempinho, mas na maioria das vezes não sobra tempo. Escreva aqui atrás as suas considerações sobre a prova, porque assim você consegue colocar aqui no papel tudo o que você sentiu sobre a prova, como foi a sua experiência, porque depois que você for revisitar essas provas antigas, que for estudar, que for revisar as questões erradas especificamente, né, para se preparar para as próximas provas, porque isso é importante também. A gente saber gerenciar os nossos erros e ver o que está precisando, o que está faltando. Isso não é vergonha, tá, gente? Você saber o que você errou, você ter essa noção do quanto você está errando, isso é uma ferramenta muito importante para gerenciamento de desempenho a longo prazo. Então, é necessário você ter esse acompanhamento dos erros. Então, não é vergonha a gente falar, eu errei tantas questões, nossa, eu sou burro. Faz parte do processo. E para o processo ser mais claro e ter mais resultados a longo prazo, você precisa ter tem que quebrar, sabe? Essa barreira, assim, que a gente cria em relação aos nossos erros. Isso me ajuda a relembrar no futuro alguns erros que eu tive ali que eu não quero cometer de novo. Ou então nessa banca aqui nesse dia a questão de português estava mais difícil. Por que eu achei mais difícil? As questões de conhecimentos específicos, tinha muita coisa que eu não sabia. Por que eu não sabia? Isso te ajuda a criar um plano de aperfeiçoamento para as próximas provas, sabe? Para a continuidade dos seus estudos, para que você consiga se direcionar ou redirecionar com um pouco mais de clareza e certeza pro rumo que você precisa seguir, porque assim você não repete os mesmos erros e você aperfeiçoa aquilo que você já está, assim, num resultado consideravelmente bom. Então, eu anoto aqui atrás o meu desempenho, que quando eu for olhar a prova e tentar relembrar o que aconteceu, aqui atrás eu já relatei a minha experiência. E essas foram as dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouco sobre a minha experiência. Quem decide estudar para concurso teve que fazer uma escolha, teve que tomar uma decisão e nem sempre é uma decisão fácil. Na maioria das vezes não é uma decisão fácil de se tomar. Então assim, se você um dia avistar um concurseiro na rua, provavelmente ele vai estar chorando. Então, abraça ele e diga que vai ficar tudo bem, porque é um processo difícil, gente. Muito difícil. Vocês viram aí, de 12 provas que eu fiz, eu tive saldo positivo de, sei lá, 5, sabe? E a gente aprender a lidar com isso nem sempre é fácil, sabe? Porque a gente sempre acha que vai se sair muito bem na prova, ou então o contrário, né? A gente pensa, ai, não vai dar. E às vezes dá, sabe? Então, é uma coisa que nos traz muitas dúvidas, que nos gera essas dúvidas, que nos faz questionar, às vezes, o nosso potencial, o nosso valor em relação a nós mesmos, em relação à sociedade. Então, assim, vamos ser um pouco mais acolhedores com os concurseiros, porque não é fácil, gente. É a coisa mais difícil que eu já tive que encarar na minha vida até hoje. Era essa mensagem que eu queria trazer, era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!